Mais uma vez, eu me chamo Guilherme. É a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de trazer a palavra na Casa Viva, aqui, já nesse novo ambiente, nesse nosso local, né? E aí eu queria me apresentar. Sou Guilherme, sou esposo da Alana, a minha gata, e sou pai de duas filhas maravilhosas, que é a Isadora e a Malu. Vocês talvez não tenham falado com elas, mas certamente as viram, com certeza. Tá bom? Gente, o pastor Orlando pediu para que eu pudesse vir trazer essa palavra dentro desse tema intencional, né? E eu lembro quando ele chegou e falou comigo lá no WhatsApp, né? E falou: Guilherme, o tema tem que ter a ver com intencionalidade. E aí acho que o Bruno foi intencional em permanecer, ele foi intencional em obedecer, e a primeira palavra que veio no meu coração foi intencional em amar. E ele, eita, é de Deus, é de Deus. Eu falei, calma aí, meu amigo, deixa eu orar um pouquinho. Foi só a primeira palavra que veio, né? Mas Deus é tão maravilhoso que naquele momento ele colocou na minha boca aquilo que ele queria que eu trouxesse. Na verdade, ele colocou na minha boca aquilo que ele queria que eu entendesse. Eu estou aqui simplesmente me dispondo a passar para vocês aquilo que ele já falou comigo, aquilo que ele já ministrou no meu coração. Eu espero que vocês sejam impactados da mesma forma que eu fui impactado com essa palavra, tá bom? Eu queria começar a palavra está, o versículo-chave que a gente vai utilizar, ela está em Mateus 22, do 36 até o 40. Deixa eu colocar aí. Ao ouvirem dizer, não, opa, isso. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E quando eu fui me debruçar sobre a palavra, falar de amor é a primeira dificuldade de falar de amor dentro da palavra é porque são inúmeros versículos falando de amor, inúmeras facetas do amor, o amor de Deus, o amor para com o próximo. Então, eu pedi a Deus algo que precisasse reverberar no meu coração, algo que eu precisasse viver, algo que eu ou que eu estivesse vivendo, porque eu não queria estar aqui para vocês como alguém que estudou uma palavra para trazer. Eu queria realmente estar aqui com vocês como testemunha, porque o Senhor não nos chamou para sermos pregadores, né? O Senhor nos chamou para sermos, não nos chamou para sermos professores somente, mas Ele nos chamou para sermos testemunhas. E quem testemunha fala do que viu, né? Fala do que passou, fala do que sofreu. Então eu queria trazer para vocês algo do meu coração e algo que eu estou realmente vivendo em Deus. E é uma mensagem confrontadora, é uma mensagem reflexiva. Eu queria dizer para vocês que chegar aqui e dizer que falar de amor é uma palavra fácil, é bom, porque nós somos alvo do amor de Deus, mas a partir do momento que eu comecei a esmiuçar essa palavra, eu vi o quanto é confrontador falar de amor, o quanto é confrontador olhar para esses versículos e entender que são os dois maiores mandamentos que o Senhor quer de nós. Da mesma forma que ele mostra que nós somos alvo do maior amor que já existiu, falar de amor e desse amor que tem nesses mandamentos, ele também põe à prova o cristão que nós somos. Põe à prova a nossa identidade, põe à prova a disposição do nosso coração. Por isso que essa palavra é tão confrontadora. Amar, meus irmãos, é um chamado à morte. Amar é um chamado ao constrangimento. Eu costumo pedir ao Senhor que eu quero amar a Ele e aquilo que Ele manda eu amar, não por obediência, mas por constrangimento. E se um dia faltar constrangimento, aí sim eu quero usar a obediência. Mas como é difícil falar de amor sem falar disso.
O amor, ele não negocia com a reciprocidade. E isso foi uma das palavras mais fortes que veio ao meu coração e que ao longo dessa palavra a gente vai conseguir entender melhor, mas grave bem isso. O amor, ele não negocia com a reciprocidade. Uma palavra que para mim foi muito impactante, além do amor, nesses versículos que eu trouxe, além da palavra amar, foi a palavra semelhante. O Senhor fala que o amor a Ele é semelhante ao amar aos outros como a si mesmo. E isso traz um peso muito grande para a forma como a gente se relaciona. Ao tornar o amor de Deus como semelhante ao amor próximo, ele que deixa explícito para nós que não tem como amar a Deus sem desenvolver um amor ao próximo. Nós até podemos amar sem o amor de Deus, mas certamente a régua desse amor será errada. Certamente nós amaremos de forma desmedida, sem referência do amor que tem em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Eu vou ler aqui para vocês. O amor é paciente e bondoso. Nunca é invejoso ou ciumento. Nunca é presunçoso nem orgulhoso. Nunca é grosseiro nem egoísta. Não é irritadiço nem melindroso. Não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor e tudo suporta. Eu pedi, inclusive, para o Igor colocar esse próximo slide, porque também é um slide que nós vamos usar muito aqui. E que Deus me trouxe essa frase, né? Nós não conseguiremos amar o outro da forma como a palavra espera de nós, sem antes nos encontrarmos com a cruz. Por isso, tentar amar o próximo sem amor a Deus na equação, normalmente vai dar ruim, ou sempre. Deus tem o amor por essência. E não tem como a gente querer expressar o amor sem a essência do amor. Basta você ler o mesmo versículo que nós acabamos de ler, a mesma passagem de 1 Coríntios, sem a essência de Deus. Ficaria mais ou menos assim. O amor não é paciente nem bondoso. Ele é invejoso e ciumento. Ele é presunçoso e orgulhoso. O amor, ele é grosseiro, melindroso. O amor, ele guarda rancor. O amor normalmente se satisfaz com a injustiça. Ele não se alegra com a verdade. O amor não sofre todas as coisas. O amor não crê em todas as coisas. O amor não espera o melhor. E o amor não suporta todas as coisas. Alguém tem alguma nessa nesse novo nesse novo texto? Será que a gente consegue encontrar um pouco do amor que a sociedade vive, que o mundo de alguma maneira nos influencia a viver? Eu vejo muitas vezes. E infelizmente, nos momentos em que eu me encontro distante do Senhor, eu acabo vivendo esse texto deturpado da forma como eu li agora. Quem já amou ou foi amado assim? É a pergunta que fica dessa forma. Quem já foi alvo de um amor desregrado? Quem já foi machucado por alguém que já disse que o amava? Quem foi machucado por alguém que deveria lhe amar, mas o abandonou, o traiu, o maltratou? Essa semana foram conversas bem fortes com pessoas que viveram isso. E eu agradeci ao Senhor porque Ele me permite falar isso com a autoridade não só daquilo que aconteceu na minha vida, mas eu sei que muitos irmãos aqui também carecem, também passaram por esse amor deturpado. Em 1 João 4,7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Esse versículo é bom porque ele nos mostra o nosso DNA, o DNA do cristão. Eu sou nascido de Deus porque eu amo. O amor, ele tem que estar impresso na identidade do cristão. O amor diz de quem nós somos filhos e ele nos dá identidade. Uma identidade cristocêntrica
ela precisa obrigatoriamente ser baseada no amor. Em 1 João 4,20 ele diz: se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. E o mandamento que dele temos é esse: que ame a Deus. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Mais um versículo que atenta para esse paralelo entre amar a Deus e amar o próximo. Não há como amar alguém da forma genuína sem passar pela cruz e entender aquilo que Deus fez por nós. Sem passar pela cruz e entender o amor, o tamanho do amor de Deus por nós, e a gente vai entender isso um pouco mais na frente. Amor de Deus e amor ao próximo, eles precisam coexistir na mesma frase. Senão, não faz sentido. O termômetro do quanto eu estou amando a Deus, o termômetro do quanto eu estou próximo do Senhor, ao ponto dele imprimir em mim o seu caráter, é exatamente a forma como eu me relaciono. E são palavras que o nosso pastor sempre traz, né? Ele diz que não entende o cristão que fala que não suporta a gente. Não faz sentido. É incoerente. Não consegue, não dá para existir no mesmo ambiente. Como é que nós podemos não amar se dizemos que o amor habita em nós? É uma palavra totalmente paradoxal. Não dá para viver essa incoerência, não dá para exalar dois cheiros. Você até pode fingir amar a Deus, dizer que amar a Deus e fingir que ama o outro. Mas o Senhor, que sonda o coração, ele sabe da podridão que há no seu coração e a abertura que você tem dado para ele te transformar. A realidade é que esse amor fingido, ele não vai se sustentar e ele não produz nada eterno. E aqui eu quero entrar num ponto-chave da pregação, que é a intencionalidade do amor. Nós falamos sobre o amor, sobre a identidade cristocêntrica, que tem que ser baseada no amor, mas onde entra a intencionalidade disso? Paulo, ele nos alertava da intencionalidade da nossa caminhada, não somente em amar, mas ele fala lá em Romanos 7,19, porque não pratico o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu acabo realizando. Nós vivemos uma guerra entre o espírito e a carne. Por isso, meus irmãos, o amor, ele não pode ser baseado no sentir. O sentir que deve amar alguém, ele não pode ser o regente do seu amor. Mas o escolher amar, o decidir amar, o praticar o amor e o exercer o amor. Então isso foi algo que me quebrou, porque a gente sempre ama o que está perto e que lhe faz bem. Parece que para amar alguém a gente faz um checklist, e se a pessoa não tiver nesse checklist, a gente acaba separando, acabamos nos desviando dessa pessoa e acabamos escolhendo a quem amar baseado na nossa régua, baseado no nosso checklist. Mas a verdade é que o sentir, ele não deve ser o regente do amor. Porém, o exercício do amor não tem valor se o alicerce não for Deus. Você pode ter atitudes de amor para com o outro sem a essência do amor de você. Aí, como eu falei, não adianta. É vazio, não é sustentável e não tem valor eterno. Amar sem a essência do amor, que é Cristo, faz do amor um meio para conseguir algo, uma troca por algo. Cristo nos revela o contrário. Nós amamos porque já recebemos. A perspectiva aqui é outra. Na minha célula, com os meus irmãos, a gente pôde comentar sobre isso, né? Sobre como outras religiões acabam olhando para o amor como um meio para, assim, evoluir e viver em outra vida, em um plano diferente. Enfim, elas não conseguem enxergar o amor como nós que somos cristãos deveríamos enxergar. Como Cristo, ao morrer na cruz, queria que nós enxergássemos. E nós não precisamos entender que o amor, ele não se apega às circunstâncias. Ele não se apega ao nosso checklist. O amor, ele não é troca por algo.
e ele não é um meio para conseguir algo. Em 1 João 4, 10 e 11 diz assim: nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amarmos uns aos outros. Então, esse versículo ele é claro quando ele diz que a motivação para nós amarmos é porque fomos amados. A razão para amarmos nos amou. A razão para estarmos aqui, vivendo isso, escutando isso, sendo ministrado por isso, nos amou. E hoje, nessa tarde, ele confronta o meu coração e confronta o seu coração, para que você possa olhar para aquilo que o Senhor fez para você e enxergar se realmente você olhando para esse versículo, como é que está realmente o seu termômetro. Ele diz: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amarmos uns aos outros. O amor é uma ordem, ela não é opcional para os discípulos de Jesus. A razão para que nós venhamos a amar não está no outro, nem nas circunstâncias presentes, nem no futuro. Ela está lá atrás, na cruz. Não está naquilo que nós vemos, não está naquilo que nós esperamos. Então, não tem desculpa. Não tem como você dizer que não amou ainda porque está esperando algo. Não dá para dizer que você não ama porque tal pessoa é assim, porque tal pessoa faz assim, porque tal pessoa age assim. Porque, na verdade, a razão para você amar já passou, não há nada que você possa fazer. Se um dia você aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente, como único e suficiente Salvador, você foi inundado, foi derramado sobre você graça e misericórdia. E nós temos por obrigação transbordar isso, meus irmãos. É algo que nos dá e me enche meu coração de alegria, mas ao mesmo tempo enche meu coração de temor. Isso talvez possa ser uma reflexão para a nossa semana, né? Será que eu estou amando aquelas pessoas que eu dei a distância de segurança da forma como Jesus me amou? A gente vai entrar nesse ponto já já, mas foi algo que eu coloquei, que Deus trouxe ao meu coração para me confrontar em relação a isso. Esse versículo ele é fantástico porque ele me mostra que para amar alguém eu não preciso encontrar circunstância que eu julgue digna do meu amor, mas eu preciso amar mesmo sofrendo dano, sabendo que eu estou dando aquilo que o outro não merece, assim como um dia foi dado a mim aquilo que eu não mereço. E isso tem um nome, e isso se chama graça de Deus. E essa graça de Deus, ela não pode parar em você. Não seja um cano entupido, ou então na minha linguagem, né, da minha profissão, não seja um trombo, né? Deixa esse rio passar, deixa esse rio transbordar através da sua vida e inundar as pessoas ao seu redor. Mas para isso não é simples. Para isso não basta ter a consciência de que precisa, porque nada do que eu estou falando aqui eu acredito que para vocês é novidade. Em algum momento da vida de vocês, vocês já passaram por algum tipo de ministração que falava sobre amar ao próximo. Então não é sobre aquilo que você tem consciência, mas é muito mais sobre aquilo que você tem praticado. É muito mais sobre aquilo que o seu coração tem ansiado. Porque quando eu amo alguém, antes de eu direcionar o meu sentimento para ele, eu preciso direcionar o meu sentimento a Deus. Porque se eu amo alguém porque eu amo a Deus, não importa o alvo do meu amor, se ele é alguém que me faz bem, se ele é alguém que me faz mal, se ele é alguém que merece, se é que a gente pode falar isso. Porque quem um dia passou pela cruz sabe que não merece nada. Quem um dia passou pela cruz e teve a oportunidade de estar nu diante do Senhor, desnudo, com as suas vestes sujas, imundas, e teve o privilégio de ter as vestes lavadas por ele, sabe que não é justo falar sobre merecimento. Quem merece ser amado e quem não merece ser amado. Em Lucas 6, 32, 33, vai dizer: se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aquele que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem bem,
que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E uma vez, meus irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa que eu escutei um pregador falando e que tem modificado a minha vida, tem modificado o meu casamento, as minhas relações. E ele dizia assim: quer aprender a amar? Então se convença que ninguém te deve nada. E quando ele falou isso, à primeira vista eu não entendi. E aí ele começou a explicar. O que eu preciso fazer é não esperar nada do outro para amar. Ninguém me deve reconhecimento, ninguém me deve honra, ninguém me deve amor. Só vive assim quem um dia viu a Deus e passou pela cruz. Lá, naquele instante, como eu falei, se viu miserável e nu por conta do pecado. Se viu tão indigno da graça de Deus que entende que o real devedor sou eu mesmo. Por isso que ninguém me deve nada. Quando isso faz morada no meu coração, você entende que quem. Só um instante. Quando isso faz morada no seu coração, você entende que nada do que te devem é maior do que a dívida que você tinha. Então fica mais fácil derramar amor de olhos fechados. Sem porquês, sem praquês, sem condicionantes, você só transborda. Porque nesse momento em que você lembra quem você era, de onde Deus te tirou, se realmente você tem consciência de que você tinha algo que não havia como você pagar, mas veio alguém, morreu por você, se entregou por você, na cruz do Calvário, pagando algo que você não poderia, se você tiver essa consciência, você vai entender que não há nada que o outro faça que seja maior do que a responsabilidade que você tem de amá-lo. De novo, nós não conseguiremos amar o outro da forma como a palavra espera de nós, sem antes nos encontrarmos com a cruz. Em Colossenses 2, 13 e 15, ele vai dizer: vocês estavam mortos em pecados e seus desejos pecaminosos ainda tinham e ainda tinham sido afastados. Então ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Tomando essa lista de pecados, ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Desse modo, ele venceu os governos e autoridades espirituais do mal e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Quando eu me confronto com essa palavra, não tem como eu olhar para alguém e dizer que eu não consigo amar. Não tem como eu olhar para alguém e dizer que essa pessoa é tão chata, é tão ruim, é tão deplorável, se é que eu posso usar essa palavra para um ser humano, e achar que ela não pode ser alvo do meu amor. Porém, para que a gente possa viver isso, há uma rota que nós percorremos até a cruz. E essa rota nós não fazemos sozinhos. Nós precisamos de um guia, e esse guia se chama Espírito Santo. E a rota até nós chegarmos na cruz para aprendermos como é amar de verdade, ela passa pela Rua da Vergonha, onde nós reconhecemos o nosso pecado e a nossa transgressão. Você vai dobrar na esquina do arrependimento, que vai te levar a uma outra direção e vai mudar a rota de colisão a qual você estava indo. Vai passar pelo pedágio, mas esse já foi pago. Glória a Deus por isso. E aí você vai acessar a Avenida da Gratidão. E aí é nessa Avenida da Gratidão, onde você entende quem você era e quem você é hoje, que o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio vão aparecer. É nesse lugar que Cristo vai sendo impresso em nós. É aqui que nós vamos aprendendo a amar e a perdoar o outro conforme a palavra. Em Mateus 18, 23 ao 35, diz assim: o reino dos céus pode ser comparado a um rei que decidiu pôr em ordem as suas contas com seus servos. Quando estava fazendo isso, foi-lhe trazido um dos seus servos que lhe devia muita prata. Como ele não tinha condições de pagar, o rei ordenou que fosse vendido para pagar a dívida, bem como sua esposa, seus filhos e tudo que ele tinha.
Mas o servo prostou-se diante do rei, com o rosto em terra, e disse: Ó Senhor, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. Então o rei teve compaixão dele, o soltou e perdoou a sua dívida. Mas quando aquele servo saiu da presença do rei, encontrou um de seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 denários. O agarrou pela garganta e exigiu que ele lhe pagasse na hora. O homem prostou-se diante dele e suplicava que ele lhe desse um pouco mais de tempo. Tenha paciência que eu lhe pagarei, implorava ele. Mas o seu credor, mas o seu credor não queria esperar. Mandou prender e encarcerar o homem até que a dívida estivesse totalmente paga. Então os amigos do homem viram o que tinha acontecido, ficaram tristes e foram contar tudo ao rei. Então o rei o chamou à sua presença, o servo que ele havia perdoado, e disse: Você é um servo mau. Eu lhe perdoei aquela dívida enorme, só porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu companheiro, do mesmo modo que eu tive de você? Então o rei irado mandou o homem ser duramente castigado, até pagar o último centavo que devia. E aí o 35 é o fatality. Assim, meu Pai Celeste fará com vocês, se cada um de vocês se recusar a perdoar verdadeiramente o seu irmão. Quando eu li essa palavra, eu lembrei do Pai Nosso, né? Quem aqui, não precisam levantar as mãos, né? Mas quem aqui ora o Pai Nosso e naquela parte que fala: Perdoai os meus pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quem aqui tem a certeza de que todos os seus cuidados são perdoados baseado nessa fase, nessa frase, nesse ponto do versículo? Eu não tenho. O Senhor sabe do meu coração e não adianta eu dizer para vocês que eu estou em outro plano, que eu não estou. Mas é uma reflexão que, para mim, é confrontadora, porque da mesma forma que fala de perdão, fala de amor. Porque ele vai lá dizer: assim como eu vos amei, assim também vocês devem amar uns aos outros. Olhe para as pessoas que talvez você se afastou, olhe para as pessoas que talvez você tenha asco, olhe para as pessoas que talvez você decidiu não estar com ela, decidiu não mais encontrar com ela, porque ela lhe fazia mal. E pergunte se seria dessa forma que o Senhor faria com você. Ou se foi dessa forma que o Senhor fez com você quando você transgrediu aquilo que ele queria, quando você entristeceu o coração dele, quando você disse não tantas vezes para ele, quando você trocou ele tantas vezes por prazeres momentâneos, por banquetes mundanos. Será que era assim que o Senhor deveria amar? É preciso a gente fazer esse exercício vindo de trás para frente, né? Para a gente se constranger. E é como eu falei, eu depois de tudo que eu li aqui, eu estou amando por constrangimento. A obediência ela tem que existir, mas depois de ler tudo isso aqui, de saber quem eu sou, eu preciso amar por constrangimento. A intencionalidade do amar não passa pelo outro, mas pelo relacionamento com Cristo, que pela graça nos mostra que se eu fui amado, eu consigo amar. Se o amor foi transbordado na minha vida quando eu estava perdido nos meus delitos e pecados, por que não pode ser transbordado na vida do outro? Ninguém te deve nada. Isso tem transformado meus relacionamentos, o meu casamento, e hoje eu louvo ao Senhor porque hoje eu posso apontar para minha esposa e eu sei que ela vai testemunhar alguma coisa disso na minha casa. Não por mim, ela sabe do meu coração, ela sabe que eu não sou essa pessoa que o Senhor está me transformando agora. A cada dia eu louvo ao Senhor porque Ele tem transformado a minha vida. E isso tem reverberado no meu casamento, em outras áreas dos meus relacionamentos. E eu louvo a Deus por isso. Ninguém te deve nada, porque o maior devedor é você e Ele pagou a sua dívida. E antes de ir para o último ponto, eu vou entrar numa seara que é bem. A gente tem falado sobre amar, mas eu vou falar sobre a seara amar o inimigo.
E aqui tem dois versículos, Efésios 6:12 e Mateus 5:44. Porque nós não estamos lutando contra carne, nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em Mateus 5:44, porém eu digo: amem aos seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês. E aí, quando eu li esses dois versículos, eu vou entrar naquilo que eu falei aqui no início da reflexão. Existem algumas pessoas na minha vida, e eu acredito que talvez devam existir na de vocês, e se não tiver, glória a Deus por isso. Mas existe aquelas pessoas em que eu decidi manter uma distância segura. Essa distância que nós tomamos muitas vezes para evitar conflitos, mas não te leva a interceder por essas pessoas. Distância que muitas vezes nos põe numa zona de conforto, enquanto o orgulho nos consome e não nos permite exercer o amor que Cristo espera de nós. Em vez da gente orar pela libertação, pela salvação, pela cura do inimigo, até que nós possamos chamá-lo de irmão, nós preferimos a distância e a indiferença. E aqui, gente, eu queria pausar um pouco para falar sobre algo que Deus falou comigo em relação a como nós enxergamos aquele que nós chamamos de inimigo, né? Quando alguém está perto de você e fala coisas boas e faz coisas boas, eu até mostrei essa fonte para a Lana, né? E como ela me impactou. A gente tende a elevar aquilo para o Senhor. Se é um bom músico, um bom pregador, é glória a Deus, é para o Senhor, né? A gente tem aquele exercício de não querer levar a glória para o homem, ou pelo menos deveria ser assim. Mas engraçado é que quando é o contrário, quando é alguém que se levanta contra você, quando é alguém que quer te fazer mal, quando é alguém que puxa o teu tapete, quando é alguém que fala mal de você, quando é alguém que é orgulhoso com você, aí você não consegue pegar isso e levar e colocar na conta dos principados e potestades, a gente leva para o pessoal. E aí, em vez da gente lutar contra aquele que age em cima daquela pessoa para que ela faça isso comigo, a gente prefere simplesmente isolar aquela pessoa, como se a nossa batalha fosse com pessoas de carne, como diz aqui a palavra, né? E isso falou muito, mais uma vez, nos meus relacionamentos, né? Quantas pessoas eu preferi me afastar, quantas pessoas eu preferi não estar no mesmo ambiente, quantas pessoas eu muitas vezes usava minha língua em vez de abençoar a vida daquela pessoa para falar mal e reforçar muitas vezes o problema, o defeito, a atitude errada que essa pessoa teve comigo ou teve com os outros. E eu me perguntei quantas vezes para essa mesma pessoa eu me coloquei de joelhos para orar pela vida dele, para pedir para que Deus salvasse, para pedir para que Deus libertasse, para pedir para que Deus curasse. Ainda que eu não fosse um instrumento da cura, ainda que eu não fosse um instrumento que fosse levar a palavra para aquela pessoa, mas no meu caso, em nenhuma das vezes, as pessoas em que eu me afastei, eu consegui exercer o que esse versículo espera de mim. Amar os meus inimigos e orar por aqueles que me perseguem. E fica a mesma reflexão para vocês. Quantas pessoas, às vezes até parentes, amigos próximos, que talvez pela proximidade acabaram se magoando, acabaram fazendo mal um ao outro, porque você também fez mal a alguém sem que você percebesse. Talvez aquela pessoa também tenha algo para falar para você, mas essa palavra talvez nesse momento não é para ela, é para você, porque quem está aqui é você, não é ela. Então, quantas vezes a gente se afasta muito mais para se colocar num ambiente de conforto, num ambiente seguro, e a gente age como se a graça e a misericórdia de Deus que transbordou sobre a minha vida e que me trouxe de pecador condenado a filho amado, que me tirou do império das trevas e me transformou e me transportou para o reino do Filho do seu amor, é como se esse poder de Deus fosse incapaz de fazer isso na vida do outro. E quando eu fiz isso, eu atestei algumas coisas no meu coração: a orgulho,
altivez de espírito. Como é que pode? Então eu descobri, irmãos, que eu tive que passar de novo por esse caminho aqui, a rua da vergonha, a esquina do arrependimento. Eu tive que passar por tudo isso de novo, porque eu tenho que entender quem eu era, quem eu sou. Porque quando eu faço isso com alguém, eu ainda estou naquela coisa de achar que ele merece o que ele está vivendo e eu não. Ah, ele fez pior do que eu, mas eu não, eu era diferente. Como se eu fosse digno e ele não. E quando eu passo na cruz, eu entendo que eu nunca fui digno, tanto quanto ele. E mesmo assim o Senhor me alcançou. Então, como é que eu tenho essa atitude egoísta de não fazer isso por ele, né? Isso daqui, irmãos, dava ainda uma pregação assim enorme. Mas eu queria deixar esse adendo para vocês. Porque se nós não formos intencionais e se nós cairmos na armadilha do sentir, quem vai sentir no coração de amar o seu inimigo e de amar quem te persegue? Não vai. Você verdadeiramente precisa ser intencional. Se você não consegue ser intencional diretamente para a pessoa, e eu aconselho que você não faça isso, seja intencional ao passar pela cruz. Porque aí, quando você mudar o foco e apontar o seu amor para aquela pessoa, será muito mais natural e você fará por constrangimento. Não conseguimos amar o outro da forma como a palavra espera de nós, sem antes nos encontrarmos com a cruz. Para finalizar, em Mateus 22, o nosso versículo base, põe aí de novo para mim, por favor, Rafa. O nosso versículo base. Mateus 22, do 36 até o 40. Colocou? Pronto. Foi o primeiro versículo que eu pedi. Eu vou ler aqui de novo. Colocou? Passa de novo, vai o próximo. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Passa aí. Jesus respondeu: Ame ao Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, em importância, é parecido, é semelhante. Ame o seu próximo como a si mesmo. E aqui, gente, a gente vê, na verdade, três facetas do amor e não duas, né? Três direcionamentos, três focos para o amor e não duas. A gente vê e fala muito sobre o amor a Deus, a gente até consegue falar sobre o amor ao próximo, mas talvez um dos amores mais difíceis de falar seja o amor a si mesmo. A guerra com o outro é um sintoma de uma guerra com você mesmo. E que, por sinal, é um sintoma de uma guerra com Deus. Novamente, a guerra que você tem com o outro é antes uma guerra em você, que é um sintoma de uma guerra que você tem com Deus. Se eu chamo o outro de burro, idiota, se isso é errado, por que me chamar de burro e idiota precisa passar despercebido? Se não perdoar o outro é errado, por que não se perdoar estaria correto? Aqueles que mais criticam os outros são os que mais se criticam. Aqueles que mais escarnecem do outro, eles fazem isso porque não encontram valor em si e eles precisam diminuir o outro para poderem se sentir superiores. Mas hoje, o Senhor nos chama para reafirmarmos a nossa identidade. E a despeito daquilo que nós somos, a respeito daquilo que o inimigo insiste em reverberar na nossa mente sobre a nossa natureza caída, o Senhor mais uma vez te chama para a cruz, para te lembrar que não há pecado, não há deficiência, não há insegurança,
Não há sentimento ruim. Não há nada que seja maior do que a graça, do que o amor e do que a misericórdia que Cristo derramou sobre a sua vida. É preciso, gente, e aqui foi mais uma coisa que a gente falou na célula, né? Resolver essas guerras dentro de nós, porque muitas vezes amar o outro, expor aquilo que nós sentimos pelo outro, é só a ponta do iceberg. Ser amargo com alguém só mostra uma coisa, depois que a gente entende essa palavra. Você é vítima. Aquele que te agride antes de agressor, pode ter certeza, ele é vítima. E quando você agredir alguém, pare, pense, se debruce na palavra, se debruce em oração, e o Senhor vai lhe mostrar que a verdadeira vítima é você. Porque não sai por acaso. As palavras torpes, elas não vão sair por acaso. E guerrear com Deus era algo que a gente estava falando, e eu trouxe, baseado inclusive naquilo que a pastora trouxe sobre as estações, né? E ela foi falar sobre a vida de Jacó. Guerrear com Deus parece ser algo estranho, né? Na linguagem de hoje. Até naquele momento, você imaginar que Jacó guerreou com Deus. Como é guerrear com Deus, né? E eu começo a entender que guerrear com Deus são fazer perguntas difíceis para resolver guerras que não se acabarão enquanto você não for para um nível mais profundo no seu relacionamento com Deus. E esse nível ele não se aprofundará enquanto as guerras que você tiver com ele não serão sanadas. Mas para essas guerras serem sanadas, é preciso colocar para fora muita coisa. E é preciso fazer perguntas que nós até hoje talvez nunca tenhamos feito para Deus. E isso não será imputado como arrogância. Mas se Deus quer ter um relacionamento íntimo com você, se Deus quer que você confie nele ao ponto de entregar a sua vida, como é que perguntas do tipo: por que é que eu nasci assim? Por que é que eu nasci nessa família? Por que é que eu precisei passar por tantas coisas? Por que é que eu precisei passar por tantas dores? Por que é que eu fui abandonado? Por que é que eu fui. Por que é que a minha. Por que é que o Senhor deixou que tanta coisa ruim acontecesse na minha vida? Por que é que eu nasci nessa circunstância? Por que é que alguém me fez mal a tal ponto e hoje essa pessoa está tão bem e eu estou mal? Por que é que eu não consigo prosperar? Senhor, por que é que o outro que faz tanta coisa ruim, diferente daquilo que eu faço, ou que não te serve, já colocando aqui, já dando esse espaço aqui para autoexaltação, mas são perguntas que você precisa ser feito, porque homens de Deus fizeram na Bíblia. Senhor, por que é que eu estou passando por isso? Porque você não confiará num Deus que te deixou nessa circunstância se antes você tem uma resposta. Como é que eu vou dizer confie em Deus naquilo que você está precisando? Confie em Deus porque aquilo que está faltando na sua vida Ele vai trazer. Se quando você olha para o seu passado, você olha para trás e vê um Deus que deixou você passar por aquilo que te machucou, deixou passar por aquilo que doeu, te colocou numa família disfuncional, te colocou num pai que te abusou. Não sei, gente, são tantas perguntas que você pode fazer ao Senhor e que talvez estejam reverberando no seu coração, que talvez você nunca fez. E essa guerra, ela não vai acabar. Você dificilmente irá para um plano mais profundo no relacionamento com o Senhor se você não fizer perguntas a Ele, e eu tenho certeza absoluta que essas perguntas serão respondidas. Você pode até não gostar da resposta. Ele pode até mostrar para você que talvez foi uma consequência do seu pecado, mas ele não te deixará sem resposta. Porque é desejo dele que a gente possa mergulhar no mais profundo. Então é para esse Deus que nós precisamos fazer essa pergunta. É com esse Deus que primeiro a gente precisa resolver essas guerras com Ele, para resolver as nossas, e isso certamente frutificará no meu relacionamento com o outro. Mas que nós possamos, hoje, mais um ponto de reflexão para levarmos para casa, né? Por que me amar é tão difícil? Porque é tão fácil palavras saírem da minha boca para mim mesmo.
Por que é tão fácil eu chegar para mim e eu me condenar, e eu me achar a pior pessoa do mundo, e eu achar que não tem nada de bom em mim, e eu achar que Deus não está fazendo nada comigo? Por que é tão fácil dizer isso para mim, se quando eu quero dizer isso para alguém, mesmo talvez com raiva, isso seja tão difícil? Bom seria que todos nós amássemos por constrangimento, por reconhecimento daquilo que foi transbordado sobre a nossa vida, mas por conta do nosso orgulho e altiver de espírito, foi preciso o Senhor dar uma ordem. Devemos amar o outro como ele nos ama, seja por constrangimento ou por obediência. Amemos. E por último, eu queria ler com vocês esse versículo. O louvor pode subir aí, Elano, os meninos, por favor. Eu queria que a gente pudesse ler juntos Isaías 53, 3, 9. Bota aí, Rafa. Acaba bom. Vamos lá. Ele foi desprezado. Vamos lá, gente, vamos ler junto, vamos ler junto. Ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia, por experiência, a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância a ele. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. E nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado como um cordeiro vai para o matadouro. Como a ovelha fica muda diante de quem corta sua lã, ele não abriu a boca. Foi condenado no julgamento injusto e mentiroso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa dos pecados do meu povo, ele foi castigado. Morreu como criminoso. Foi enterrado junto com os ricos. Embora não tivesse cometido nenhuma injustiça ou tivesse dito uma só mentira. A gente deve se constranger ao ponto de entender que amar o outro é a obrigação de quem foi alvo desse amor aí. Uma dívida de pecado que você não poderia pagar, mas que ele foi lá, pagou, rasgou o céu e restaurou o seu relacionamento com ele. Hoje ele te chama para jogar fora a reciprocidade e te chama para abraçar a intencionalidade em amar. Hoje ele te chama ao perdão, não somente a perdoar o outro, mas a perdoar a si mesmo. Hoje ele te chama para deixar na cruz tudo que passou e olhar para o alvo que é Cristo. Deixa ele lavar as tuas vestes. Deixa ele te libertar. Deixa ele te curar. Deixa ele te salvar. Deixa ele te ensinar a ser amado. Deixa ele te ensinar a amar. Queria que a gente escutasse esse louvor como uma oração mesmo. Você possa fechar os seus olhos, porque não tem como tentar ser intencional sem antes viver isso. Não tem como achar que eu vou conseguir amar como Cristo quer que eu ame se eu não entender a minha raiz, se eu não me desnudar na frente do Senhor, se eu não lembrar quem eu era. E por conta disso, saber que o poder dele, se um dia foi capaz de me limpar, é capaz de limpar
aquele a qual eu preciso amar.